Fazendo barulho no ar, na sua Rede Vida de televisão, também para a galera que está no YouTube, também nos escutando pela Rede Shalom de rádio. Seja muito bem-vindo, é uma grande alegria estar com você nessa noite. Nós da Comunidade Shalom queremos te saudar também o pessoal que estava com o Silvio Brito e família. Um abraço também ao Silvio Brito, que sempre nos precede na noite de sábado. É uma alegria inenarrável estar com vocês e também com o Delny Antônio. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Antônio. Boa noite, Delny. Que alegria estar com vocês nessa noite. Família, Rede Vida, aqui no nosso Fazendo Barulho. E no programa de hoje você vai poder matar muita curiosidade sua, porque nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Escada de São José. Conhecer também a Comunidade Shalom na Terra Santa, que trabalho desempenha a Comunidade Shalom na Terra Santa. Você vai dar aqui um giro pelo mundo hoje com a gente. Vamos conhecer um pouco mais sobre santos devotos ao glorioso São José. De fato, ser devoto de São José é um caminho autêntico de santidade. E muito mais aqui no nosso programa. Espere e verás. Isso mesmo, e se você não é amigo de São José ainda, e se você não sabe, tá perdido, hoje, dia 19 de março, é dia de São José. Para quem é amigo dele, tá em casa. Mas nós do Fazendo Barulho queremos conquistar o seu coração junto com São José, porque olha, quem roga a São José não roga em vão, tá? É isso que a gente quer te dizer hoje. Hoje o programa tá recheado de dicas e novidades também sobre esse santo que é patrono da Igreja Universal. E tá só começando, hein? E quem não era devoto de São José ainda já começou a rogar muito, né? Antônio Marcos, já começou a rogar São José? Desde cedo, desde ontem. Eita, rapaz. Pela história também do povo cearense. O povo cearense também roga muito a São José, aqui, né? É a devoção. Nós vamos falar um pouco também sobre a devoção a São José aqui no Ceará, né? Se você não sabe, o nosso programa ele é transmitido aqui de Fortaleza, no Ceará. E o povo cearense também é muito devoto a São José. Inclusive tem aquela tradição, se não chover no dia de São José... Não foi um dia completo. É porque vai ser um ano difícil, vai ser um ano complicado. Vai ser um ano de falta de fecundidade na agricultura, enfim, tem toda essa cultura aqui no nosso povo, você vai conhecer um pouco mais também. São José é padroeiro do Ceará. Se ele é padroeiro também da cidade onde você está, do estado, de onde você nos assiste, coloque aí no chat aqueles que estão nos acompanhando pelos nossos canais no YouTube. Pessoal, nós vamos começar o programa hoje de música com um clássico do Eugênio Jorge, que é a música Simples José. E daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo. Tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais.
sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu tão simples, tão pequeno, o carpinteiro e nada mais. Vamos lá então para o nosso bate-papo de hoje, nesse dia em que recordamos com muita alegria, com muito amor, nosso gloriosíssimo São José. Que maravilha, hein? Vamos conversar muito sobre São José hoje, vamos aprender um pouco mais. Aliás, nós estamos vivendo toda uma vibe nova aí na igreja de redescobrir São José. É um tesouro que a gente vai descobrir muitas coisas boas ainda. E hoje, para conversar com a gente, nós estamos aqui com um querido irmão missionário, um querido irmão casado, querido irmão pai de 2 filhos, é o nosso querido Charles Roseno. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Aqui é o Fazendo Barulho. Obrigado pelo convite. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, partilhando um pouco sobre São José. Boa noite, Charles. Você esteve por 10 anos morando na Terra Santa. Que graça, né? Esteve em missão na Terra Santa. E no programa de hoje não teria como a gente não falar de São José, patrono da igreja, chefe da Sagrada Família. E você teve a oportunidade de morar bem próximo de onde viveu a Sagrada Família. Fala um pouquinho pra gente como foi essa experiência e o que é que essa experiência representa na sua vida. Então, de fato, é uma experiência que marcou a minha vida, né? Não tem, inclusive, quando me convidaram para partilhar um pouco sobre São José, no primeiro instante, quando recebi o convite, eu associei logo à Terra Santa, porque eu tive a graça, o privilégio, né, de poder morar lá esse tempo, esses 10 anos, e marca a nossa vida. Na primeira vez que quando eu cheguei em Nazaré, nós temos a missão em Nazaré, temos a missão em Haifa, também morei em Haifa, mas em Nazaré existe todo um complexo do santuário, que é a Basílica da Anunciação e a Igreja de São José. E a Basílica da Anunciação é onde morou Maria com seus pais, e ali ela recebeu a visita do anjo Gabriel, não é? Por isso que é muito importante, é muito significativo. Mas logo próximo tem a casa onde eles moraram como Sagrada Família, que por isso que a igreja se chama São José ou Sagrada Família. E quando eu cheguei lá, então, a gente, normalmente com a semana, né, como missionário, aí vem um irmão da comunidade, ele nos leva, nos conduz para conhecer e ir mostrando a história. Quando eu entrei na igreja de São José, isso foi o que mais me marcou, inclusive, até hoje trago comigo também essa experiência. Tem um quadro, quando nós entramos, que já teve a oportunidade, por exemplo, de viajar a Nazaré, já deve ter visto também, os guias sempre falam sobre isso. Tem um quadro de um pintor francês, se não me engano, muito famoso lá. Tem Jesus, São José e Maria, né? Representando a Sagrada Família. Lá, eles lá com Jesus carpinteiro no meio, né? José também carpinteiro também ali. E aí a pessoa, o irmão da comunidade, me explicava um pouco da tradição. Sim. Ele dizia que, e o povo de Nazaré conhece essa tradição também, que o carpinteiro, lá na época de Jesus, não era um carpinteiro, não correspondia a um carpinteiro dos tempos atuais. O carpinteiro dos tempos atuais, ele é aquele que está responsável por criar, ou fazer ou produzir móveis, né? Madeira, tudo relacionado à madeira. Mas o carpinteiro da época de Jesus, ele representava mais ou menos um mestre de obras, ou um engenheiro, algo assim, porque naquela época também nem existia como ciência ainda engenharia, né? Arquitetura, mas ele era uma pessoa responsável por construir uma casa. Uhum. Então, olha a lógica, acompanha o raciocínio.
São José, ele não era um mero construtor de móveis, ele era responsável por fazer uma casa. Então, financeiramente, a nível de trabalho laboral, ele tinha uma condição financeira boa para os padrões da sua época. Porém, aí o irmão me explicava, né? E todo mundo conhece essa história, essa tradição. Porém, São José foi pobre. Mas São José foi pobre porque ele escolheu ser pobre. Não porque não tinha acesso, não porque o seu trabalho não lhe permitia ter uma remuneração boa. Ao contrário, o seu trabalho permitia ter uma boa remuneração, mas São José escolheu ser pobre. Interessante, né? Uau, tá só começando, hein? Não, eu quero dizer que isso me marcou, que eu passei a semana pensando sobre isso, meditando, rezando, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e ainda hoje, quando me convidaram, me veio logo essa imagem desse quadro. A gente precisa ir lá, viu, Antônio? Com certeza. Charles, é o seguinte, vamos aqui. Na primeira semana, né, que você chegou lá. Foi você forte. viveu lá durante 10 anos. Se morar lá te marcou profundamente, agora vai uma pergunta aqui que talvez você de casa esteja fazendo também. Por que a gente escuta tão pouco e fala-se tão pouco de São José na Bíblia? Pode ser um mistério de Deus, na verdade, do escondimento. Se fala muito do silêncio de Maria, não é? Se fala muito do escondimento de Maria, mas se fala pouco do escondimento de José. Essa é a minha experiência, né? Porque, inclusive, o que realmente aconteceu está, muitas vezes, no coração, no segredo do coração de Deus, né? O que aconteceu, inclusive, entre eles, a experiência familiar, Jesus, Maria e José, nós não sabemos, vamos dizer assim, comprovadamente. Está no mistério, no coração de Deus. Ao meu parecer, a minha experiência que estive lá, aprofundando, meditando sobre São José, sobre a sua vida, rezando, é esse escondimento. Porque São José, inclusive os santos falam sobre isso, Santo Agostinho, os padres da igreja, né, Santo Ambrósio, que ele era tão humilde, o seu nível de humildade era tão alto, que inclusive naquela expressão, quando está nos evangelhos, em Mateus, por exemplo, que São José despede Maria, ele não despede porque ele exclui Maria. Para quem não se lembra ou não conhece essa passagem, é quando Maria, ela engravida, né, ela na verdade recebe a visita do anjo, o Espírito Santo, né, concebe Jesus, depois vai visitar sua prima Santa Isabel. Quando volta, José se depara com essa cena, está grávida. Naquela época era muito forte, porque já existia um contrato, vamos dizer assim, entre José, seria um noivado, né? Então, aparecer grávida de repente. Mas, quando nós lemos, José despede Maria. Despediram em segredo. Mas, segundo os pares da igreja e outros teólogos, estudiosos, inclusive da cultura judaica daquela época, para eles, São José, por ser tão santo, como diz a Bíblia, justo, tão humilde, um grau elevado, conhecedor das Escrituras, porque como um bom judeu da época que ele conhecia e rezava todos os dias e também lá na sinagoga, meditava as Escrituras e sabia que estava escrito lá em Isaías, que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, Deus que chamará Emanuel. Ele sabia. E ao contemplar Maria, ao conhecer Maria, e conhecendo, né? Vendo também o grau de santidade, porque inclusive ela era imaculada, né? Não tinha pecado, então dava para perceber claramente esse nível de santidade. Então, meu Deus, só pode ser ela, só pode ser ela. Então, ele não se sentiu indigno. É isso que os padres falam, ele não se sentiu indigno de participar de tão grande mistério que ele quis se excluir, na verdade. E para não difamá-la publicamente, porque era uma lei da época, ela ia ser apedrejada, resolve despedi-la em segredo. Eu vou sair de cena aqui para Maria aparecer com Jesus e ninguém vai perceber. Sim. Porque, na verdade, eu vou saindo de cena. Se nós aprofundarmos, na verdade, foi isso que aconteceu. Então, eu inclusive imagino, Antônio, quando você fez essa pergunta, eu já meditei sobre isso também, mas por que isso fala tão pouco de São José? Porque fala, inclusive, pouco de Maria também. Que aquele assim. gostinho de quero mais, né?
no meu parecer, eu imagino José chegando para Jesus, o filho, ou seus colóquios com o próprio pai, né? Se teve, Senhor, por favor, me deixa aqui em segredo, me deixa aqui, não, sem aparecer muito, né? Inclusive, só com muitos anos que a igreja foi colocando José no seu devido lugar, como patrono da igreja, né? Mas não foi lá no início da igreja primitiva, né? Sim. Pelo seu escondimento, pelo seu silêncio, pela sua humildade. Falando em patrono, você vai saber por que São José é o patrono universal da igreja. Você sabe o que aqui significa? Continua com a gente que a gente vai te explicar depois. E você foi falando de São José, essa figura humilde, esse homem que escolheu ser pobre. Eu acredito que Deus ele revela os seus milagres, os seus desígnios para um coração pequeno, né? Para um coração simples e pobre como o de São José, que presenciou tantos milagres. E você foi falando também da questão da carpintaria, né? Do trabalho e tudo mais. Isso tem muito a ver com a escada de São José. A gente sabe que pela intercessão de São José, muitos milagres acontecem ao redor do mundo. Você mesmo pode conhecer algum milagre que aconteceu pela intercessão do glorioso São José. E a gente quer unir agora as duas coisas. O trabalho de carpintaria com o milagre nessa história maravilhosa que você vai conhecer agora da escada de São José. No ano de 1873, as irmãs de Loreto administravam uma escola para garotas na cidade de Santa Fé, no sudoeste dos Estados Unidos. A escola era muito bem sucedida e as religiosas decidiram construir uma nova capela dedicada a Nossa Senhora da Luz. A construção do prédio levou 5 anos para ser concluída. No entanto, quando a capela estava finalizada, as irmãs perceberam que não havia outro jeito de subir até o coral, que estava a 6 metros de altura, senão pelo uso de uma longa escadaria. Enfrentando essa dificuldade, as irmãs rezaram a São José pedindo-lhe ajuda. Elas começaram uma novena, pedindo-lhe que enviasse um carpinteiro para ajudá-las. Extraordinariamente, no último dia da novena, um homem misterioso chegou ao convento e declarou estar interessado em construir uma escada para as irmãs. O carpinteiro tinha apenas um pedido. Ele gostaria de trabalhar sozinho e com as portas fechadas. As irmãs rapidamente aceitaram a proposta e o contrataram. O homem levou 3 meses para construir a escada. Mas quando o projeto estava concluído, ele simplesmente havia desaparecido da cidade. Sem sucesso, mesmo após terem publicado anúncios no jornal, as irmãs foram até a madeireira para se informar sobre quem havia comprado a madeira para a escada, como também para pagar pelo material. Quando questionaram os funcionários, ficaram sabendo que a madeireira nunca havia vendido material a um homem que estava construindo uma escada para uma capela. Intrigadas, as irmãs e outros da cidade inspecionaram a escada e perceberam que o homem misterioso havia construído algo bastante único. Era uma escada em espiral que não interferia de maneira alguma nos bancos do andar principal. Ela não tinha nenhum suporte central ou coluna de sustentação e parecia estar flutuando no ar. Ela também não tinha nenhum prego. A escada era uma maravilha arquitetônica. Era uma obra de arte da carpintaria. No ano de 1996, foi feito um estudo por um especialista do Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos. Seu vasto estudo descobriu que a madeira da escada não era encontrada em nenhum local próximo. Quem era o homem misterioso que construiu a escada? As irmãs de Loreto acreditam que era São José. Após rezar e pedir ao seu pai espiritual que mandasse alguém para construir a escada para elas, São José veio pessoalmente e a construiu para as virgens consagradas. A escada permanece intacta até hoje e é destino de peregrinação dos devotos de São José de várias partes do mundo. A Capela de Loreto recebe em média 200 casamentos e mais de 250 mil visitantes por ano. Tá
Tá aí, para conhecer um pouco mais sobre a escada de São José, acesse nosso grupo no Telegram, Família FCB. Entra agora, logo para não perder nada aí, já são subsídios ao vivo para você acompanhar o programa melhor, tá certo? Vamos continuar nosso bate-papo aqui sobre São José, nessa noite de sábado, recebendo o Charles Rosendo, missionário da comunidade Shalom, pai de 2 filhos, casado também, e agora nessa relação pai e filho, quero falar dessa relação pai e filho de São José. Eu queria que você falasse como é que é essa relação na cultura judaica, entre o pai e o filho. Então, na cultura judaica, antes era assim, ainda hoje é assim. Só para vocês saberem, né, que nós tivemos a oportunidade, tem os irmãos que moram lá em Israel, tanto na cultura judaica como na árabe, que são povos semitas, que são raízes muito próximas, ainda é o pai que transmite o ensinamento para o filho. É o pai que transmite a fé, quer seja na religião judaica, inclusive nas outras religiões também. É o pai que transmite, é responsável. Isso já vem desde a antiguidade, do Antigo Testamento, né? Então, é muito interessante que nós meditamos que Deus Pai deu a São José a autoridade de educar Jesus. Que mistério, não é verdade? Sim. A gente para meditar, meu Deus. Eu me coloco no lugar, eu sou pai, né? Eu me coloco no lugar de São José, meu Deus, que constrangimento, né? Deus Pai, conceder a você a autoridade de educar o Filho de Deus. Educar o Filho de Deus, na lei de Deus. Dá um desespero, assim. Meu Deus. E o que Jesus aprendeu com São José, então? Aprendeu tudo que corresponde à sua humanidade. Porque nós sabemos que nesse mistério, que Cristo, como Filho de Deus, é 100% Deus, 100% homem. Então, toda a sua humanidade e também todas as leis judaicas, tudo relacionado à fé, é o Pai que passa. E Jesus, como obediente, também como nós meditamos que Jesus, ele escolheu, São José escolheu ser pobre, também São José escolheu ser obediente, Maria, assim da família, né? Jesus também escolheu ser pobre, escolheu ser obediente, escolheu ser casto. Como ele mesmo disse, né, no Evangelho, ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Então, é uma escolha livre. Então, Jesus escolheu também ser obediente e receber tudo de São José, seu pai adotivo. Que mistério belo. Então, tudo relacionado às leis judaicas, ao comportamento social, porque na cultura judaica existem uns parâmetros, né? Tudo está relacionado, porque não é só a religião que se aprende na cultura judaica ou islâmica, essas religiões dos povos semíticas, né? Semitas. Eles, dentro da religião, você recebe todas as leis próprias, os costumes, a vida moral, né? Como é que moral, tudo. Os relacionamentos. Inclusive a escrever. Porque naquela época não existia. Porque nós temos que pensar que naquela época era um mundo totalmente diferente. Não havia professores, não havia acadêmicos, não havia escolas. A escola era a casa, era a família. E o pai era o responsável por educar. Por mais que a mãe, que muitas vezes fazia isso, porque estava mais tempo dentro de casa com os filhos, ela acabava nutrindo mais a formação, mas o pai era o responsável, concedido por Deus. Na verdade, educar. até pouco tempo, assim, né, no mundo era muito forte esse costume, né, da educação familiar, né? Depois surgiu muito mais essa questão das escolas assumindo a responsabilidade da educação, né? Essa terceirização por causa da família. Inclusive tem gente que está querendo voltar aos costumes antigos também, né? Então tudo isso está rolando. Antônio, tu já descobriu se vai ser menino ou menina? Ainda não. Ainda não, né? Inclusive, Mas já tá pegando a dica, né? Inclusive pelas redes sociais ele já tá preocupado como é que vai ser quando O o filho Antônio vai brigar ser no colégio, como é que Pois vai é, educar, são como é que várias vai preocupações. ser. É engraçado isso porque você se preocupa, imagina, tem uma visão de futuro que na verdade não vale nada, porque você não sabe como é que vai ser o futuro, você só tem o hoje. E o hoje que eu tenho é preocupação e ansiedade mesmo com relação a querer cuidar do meu filho. Isso demonstra também quanto Deus ele conta com a nossa participação, né? Em tudo, né? Apesar de, por que eu teria que fazer isso? Deus já poderia ter trazido Jesus pronto, né? Exatamente. Mas como também outras realidades da nossa vida, ele conta com a nossa participação, né?
quando pede para rolar a pedra lá para ressuscitar Lázaro, quando pede para encher as talhas nas bodas de Caná para fazer o milagre. Então, Deus sempre conta com a participação do homem, né? E presume essa coparticipação também. Inclusive, Diego, em cima dessa pergunta que foi feita, né, sobre a educação, a autoridade que Deus concedeu a São José, podemos trazer para a nossa vida também. Nós que somos pais. Nós somos pais, né? O Antônio vai ser pai logo, né? Na prática, né? Vamos dizer assim. Mas se vocês pararem para pensar, da mesma forma, Deus concedeu a nós a autoridade de sermos pais dos nossos filhos, porque é Ele que cria. Então, da mesma forma, é uma grande dádiva, um grande presente, um grande mistério. Quase como imposição de mãos, né? É uma grande responsabilidade. Isso que você foi falando, Charles, também foi muito importante para que São José, assim, se torne ainda mais próximo de nós, né? Eu sinto agora São José ainda mais perto de nós. E na Bíblia é falado que São José é um homem justo. Simples assim, quando se fala de São José, é o justo São José. Então explica um pouco pra gente por que ele tem essa característica. São José é um homem justo. Então, o justo ele era relacionado àquela pessoa santa, né? Antigamente não existia esse termo santo, não se usava muito os termos santos. Se nós vamos olhar no Antigo Testamento, nós vamos encontrar mais as palavras justo. É claro que quando se falava de santos, você até pode encontrar em alguma tradução a Bíblia, mas de termo geral, generalizado, os santos, né? Um povo santo. Mas quando você se relacionava a uma pessoa, era mais o justo. Na Bíblia fala o justo peca 7 vezes, né? Traz muitos salmos, também trazem muito essa questão do justo. Né? Então, é essa relação com o santo. Então, quando São José ele recebe esse título de o justo, ele é o santo, ele é o humilde, ele é o obediente, né? Então, naquela época, quando se escutava o justo, então, ele é o homem santo diante de Deus. E se o justo peca 7 vezes ao dia, né? Quanto mais nós, né? Inclusive, e o pior, Nossa Senhora em Fátima disse que Francisco Marte só ia para o céu depois de rezar muitos terços. Então o negócio é complicado mesmo. E o pior é que a gente se acha justo às vezes. A gente olha pra si ainda e tem acha que a gente já essa é o ilusão justo, aí. né? Essa ilusão, esse delírio. Mas olha, se você acha que vai ser pouco o subsídio que tem no grupo do Telegram, Família RCB, você quer ler um livro a respeito, você quer mais material, Antônio tem dica para você, né, Antônio? Para você conhecer mais sobre esse homem justo, santo, orante com a palavra, a Livraria Shalom traz para você José, referencial para o homem de hoje. Esse livro aqui, ó, gente, que é um tesouro. Não só informações sobre São José, como também várias dicas para você, que é pai, também ter como referencial este homem casto, este homem justo, que você está conhecendo aqui no Fazendo Barulho. Esse livro está disponível lá em livrariashalom.org. Uma outra dica para você também, nós estamos rezando desde o início do mês com esse livrinho aqui, ó, Conversão, Retiro Quaresmal, Conversão, Fruto da Caridade Divina, um roteiro espiritual para toda a sua quaresma. Hoje, dia 19 de março, nós rezamos com São José, que via Jesus crescer em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Esse livro aqui tem um roteiro de oração para você rezar junto com a gente até o dia 10 de abril, então ainda dá tempo de você adquirir o seu. Vai lá em livrariashalom.org. Você que está aí ouvindo falar tanto de São José, vamos conhecer lá na Terra Santa as ações de evangelização da comunidade Shalom? Eu estou ansioso para ver. Bora ver, quero ver junto com você. أنا بقول إنه جماعة العهد هي زي جرس بفيق الناس إنه هاي أرض المسيح، لازم نبلش من أول وجديد نفهم شو يعني المسيح إيش عمل هون، إيش سوى من خلال جماعة العهد. بفكر كثير مهم. في عندي خبرة مع الشباب المسؤول عنهم، قدرة الله. بالأول كان لما كنت معاهن كان صعب
بالأول كنت بحس إنه لازم أنا أشتغل، لازم أعمل بذل. بس لما بلشت أعطي لله وصرت أعطي أنا ذاتي وأعطي لشبيبي، حسيت إنه الله عم بيشتغل فيهم أكتر. وهذا هو التبشير، إنه لما بنعطي لله إنه هو يشتغل بيكسر كتير أشياء. بعدين بلشت هيك أرجع أتقرب من جماعة سلام، بس ما شفتش ولا أي نظرة دينوني ولا دانوني ولا إشتا، ولا استقبلوني بمحبة كاملة. وبلشت عن جد أشوف فيا يسوع المسيح، صرت أشوف المحبة الحقيقية، الحب المجاني هذا اللي عندنا إياه. ويسوع غيرني من جوا لبرا، وتغيرت نظرتي لكل العالم. سلام، هي الكلمة، راحة، هدوء. صار الصليب مع يسوع حلو، كله فرح. يعني كلياتنا بالفعل لما يسوع بيقولنا انه كلنا مدعوين نكون قديسين، كلنا مدعوين نكون قديسين. وانا بشوف انه المكرسين هن اكبر علامة على هاي الرسالة، لانه احنا من خلالها عم نشوف كمان تواضع يسوع، محبة يسوع، عم نشوف العلاقة الحلوة بين الاخوة، عم نشوف الدفء بالعلاقات، عم نشوف المحبة الكبيرة. جماعة سلام عن جد تعطينا فرح، إن احنا فرح داخلي، فرح قوي كتير بحياتنا، فإشي كتير مميز. بس اكتشفنا إن المكرسين هن ناس زينا، بروحوا وبيجوا وبمزحوا وبيلعبوا وبيضحكوا، فإشي قربنا إلهم الأكثر، خلونا نحب الأكثر، خلونا نحب يسوع من خلالهم. فعشان هيك هن كتير مهمين وجودهم هون، وجودهم معنا. Lembrando que tudo isso você acompanha também nas nossas redes sociais, hein? Vai lá, @Fazendo Barulho no Instagram. Entra agora no nosso canal do Telegram, Família FZB, e um abração para você que está assistindo a gente pelo YouTube. Daqui a pouquinho tem mais, lembrando que hoje ainda tem adoração ao Santíssimo Sacramento. Vai nas nossas redes sociais, coloca a sua intenção. Se quiser mandar aqui também nos comentários do YouTube, pode fazer, manda um direct pra gente. O importante é você rezar junto com a gente. Falar em rezar também, tem muitos santos que foram devotos de São José. Você vai conhecer no próximo bloco, e também como é a devoção do povo cearense a esse santo que é patrono aqui do estado do Ceará. A gente espera, daqui a pouquinho a gente volta, hein? Com um coração de pai, assim José amou Jesus. Com um coração de esposo, guardou Maria toda em Deus. Como o Senhor Deus fez com Israel, assim José ensinou Jesus a andar. Em ti, José, tocamos a ternura do Pai. Em ti, José, tocamos o Pai. Oh, São José, fiel protetor, a ti consagramos as nossas vidas, guardião do Redentor.
amor maior, não há melhor lugar que em teus braços, que em teus braços está. E quando eu vacilar, e se eu tropeçar, estarás comigo. Tu és meu amigo, eu te amo, Jesus, porque preferiste a mim ao morrer naquela cruz. Eu te amo, Senhor. Teu carinho, teu cuidado, ao teu lado eu quero estar e somente te amar. Não há amor maior, não há melhor lugar que em teus braços, que em teus braços está. E quando eu vacilar, e se eu tropeçar, estarás comigo. Tu és meu amigo, eu te amo, Jesus, porque preferiste a mim ao morrer naquela cruz. Eu te amo, Senhor, Cordeiro imolado, meu eterno Salvador. O teu amor me leva, Senhor, pra onde eu devo ir, onde posso sentir teu carinho, teu cuidado, ao teu lado eu quero estar e somente o teu amor me leva, Senhor, pra onde eu devo ir, onde posso sentir teu carinho, teu cuidado, ao teu lado eu quero estar e somente te amar. O teu amor me lava, o teu amor me acalma, o teu amor me leva. Fazendo barulho de volta nesse dia de São José, e a Livraria Shalom tem mais um recado para você.
todas as músicas da Comunidade Shalom você encontra aqui no livro de cantos Cantai a Deus com Alegria 2022, que já traz as letras do novo CD Cantai a Deus 2022, o EP que já está disponível em todas as plataformas digitais, e também do CD Banquete Eterno, o CD de 40 anos da Comunidade Shalom. Lembrando, as cifras do CD Cantai a Deus com Alegria 2022 também estão aqui, e as letras do CD Banquete Eterno também, repetindo para você, hein? Índice analítico e um índice como a música começa. Por exemplo, São José, eu queria ser como tu. Começa assim a música, não sabe o nome da música, não tem problema, porque tem um índice como a música começa. O CD Cantai a Deus com Alegria está disponível em livrariashalom.org e a gente envia para todo o Brasil. E acima de R$ 99,90 tem frete grátis para você. Agora, vamos falar o seguinte. Se você é devoto de São José, na igreja também tinham santos que eram devotos a São José. Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, uma infinidade. Vamos conhecer agora os santos que também são devotos de São José, assim como você, assim como eu. Hoje é dia de São José e o Fazendo Barulho hoje é todo dedicado ao chefe da Sagrada Família, o glorioso São José. Nós vamos conhecer juntos 5 santos que testemunharam a força da intercessão desse homem justo. Uma das maiores santas da história do cristianismo era profundamente devota a São José. E vem dela esse extraordinário testemunho. Tomei por meu advogado o patrono e glorioso São José, e a ele me confiei com fervor. Este meu pai protetor me ajudou na necessidade em que me achava e em muitas outras mais graves, e em que estava em jogo a minha honra e a salvação da minha alma. Vi claramente que a sua ajuda me foi sempre maior do que eu pudesse esperar. Não me lembro de ter jamais lhe rogado uma graça sem a ter imediatamente obtido. Não conheci pessoa que lhe fosse verdadeiramente devota e lhe prestasse particular serviço sem fazer progressos na virtude. Olha, teve um episódio em que Santa Teresa e as irmãs foram fundar um mosteiro em honra a São José. E aí os cavalos perderam a direção e se meteram ladeira abaixo, colocando em risco a vida da própria Santa Teresa e das irmãs. Santa Teresa então pensou o seguinte: não tem outra pessoa para nos ajudar senão o glorioso São José. Imediatamente após a súplica de Santa Teresa, veio do céu uma voz que ordenou aos cavalos que parassem, e aí eles pararam. Ela perguntou então à voz para qual caminho os cavalos tinham que seguir, a voz deu o comando, e aí os cavalos obedeceram seguindo o caminho indicado. As irmãs ficaram procurando o homem que deu essa voz de comando, mas Santa Teresa percebeu que, na verdade, aquela voz tinha sido aqui, ó, do glorioso São José. No rol dos santos amigos de São José não tá só Santa Teresa, não. Um outro grande amigo de São José, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino dizia o seguinte: alguns santos têm o privilégio de nos ajudar em situações muito específicas, mas a São José foi dada a honra de nos ajudar em todas as necessidades. O fundador da congregação dos Oblatos de São José, o Beato José Amarelo, dizia o seguinte: se São José não concedesse mais graças, ele não seria mais São José. Um outro santo que era muito amigo de São José era Santo Inácio de Loyola, que conservava uma imagem do santo no seu altar e sempre recorria a ele no momento de grande necessidade. Dom Bosco também considerava São José um grande exemplo a ser seguido. Por isso ele incentivava os seus jovens a imitar as virtudes do nosso santo patriarca. A sua devoção era tanta que ele fundou uma congregação chamada Companhia de São José só para espalhar a devoção ao santo. Aqui no Fazendo Barulho a gente digitou só 5, mas olha, muitos santos, não existe santo que não seja amigo do glorioso São José. Santo Agostinho, São Bernardo de Claraval, São Francisco de Sales, São João Paulo II. E você está esperando o quê para fazer parte desse time que é amigo e devoto de São José? Então bora junto dizer: São José, rogai por nós e providenciai. E não sai daí não, porque hoje o Fazendo Barulho tá todo especial, todo dele. A gente estava até aqui comentando, né? O Diego estava dizendo que não conhece um santo que não tenha sido devoto de São José. De fato, não tem nenhum santo que não seja devoto de São José e de Nossa Senhora. Sinal de que acompanhar a Sagrada Família é também viver a santidade. É ser guiado e conduzido nesse caminho de santidade. E voltando aqui ao nosso bate-papo com o Charles Roseno, que morou 10 anos na Terra Santa, em missão, chegou recentemente aqui, né? Voltou ao Brasil recentemente. Está falando um pouco pra gente sobre São José, também a experiência dele de morar na Terra Santa. E olha, eu tô gostando muito porque eu tô sentindo São José mais próximo de mim. Não sei se vocês estão tendo essa sensação. Mas eu tô conhecendo mais São José por meio dessa conversa, então assim, fica aí que você vai gostar até o final. E eu quero trazer aqui a próxima pergunta, Charles, para você.
Nós temos o costume de dizer que São José é o pai da providência. Inclusive, em algumas orações a gente reza dizendo: São José, rogai por nós e providenciai. Por que nós temos essa tradição de dizer que ele é o pai da providência? Com certeza, devido à história, à sua vida, à sua vivência como pai adotivo de Jesus, né? Na sua missão lá no Evangelho. Porque José foi o provedor. Ele foi o intermediário, claro, né? O pai enviou a ele as graças, ele recebeu, ele assumiu, mas ele como homem, ele como pai, ele foi o provedor. Provedor dos momentos bons e provedor dos momentos principalmente mais desafiantes, né? Nós que conhecemos a história um pouco, né? Como foi comentado aqui, muito pouco se fala de São José, mas o pouco que nós conhecemos, nós vemos claramente como São José, um homem que foi também pronto, né? A prontidão era muito próprio de São José. Ao escutar a voz de Deus, nos sonhos, já se levantou para pegar o menino, pegar a Virgem Maria. Porque, inclusive, vejam só, é muito interessante essa pergunta quando nós aprofundamos, porque naquela época, naquela cultura, infelizmente, hoje se misturam muitos papéis, mas era muito claro o papel do homem, era muito claro o papel do pai, era muito claro o papel do filho, o papel da mulher e o papel da mãe. Por isso que Jesus, ele se colocou como filho. Jesus não se colocou como o pai, Jesus se colocou no seu papel, era Deus, mas se colocou como filho. José se colocou como pai. E como pai e homem, naquela época, ele era o provedor. Ele que tinha que dar o seu jeito para conseguir um jumentinho. Vamos conseguir, se eu não tivesse, eu vou conseguir um jumentinho, vamos botar a Virgem Maria aqui, Jesus aqui dessa forma. Porque quando a gente lê o Evangelho, às vezes nós vemos assim uma forma até um pouco romantizada, como se em um filme. Mas no concreto da nossa vida, eu, por exemplo, me enriqueceu muito a experiência de Nazaré, porque lá você sente como o verbo se encarna, porque justamente é o mistério de lá, a encarnação do verbo. Parece que a palavra, aí você medita, eu fico imaginando São José dando seus pulos, né, como a gente fala aqui, para poder conseguir um jumentinho, ver como é que Jesus vai. Vai estar assim, tá frio, tá calor. Não, toda a logística, como é que a gente vai fugir do Egito. Provedor. Ele não tinha o seu papel, não era passivo. Interessante que dos três, ele era o único pecador, né? Porque a Maria era imaculada, Jesus era Deus, ele era o único pecador. Mas ele não tinha o seu papel era passivo, ao contrário, ele era protagonista na cena da família. Porque era o papel do pai, o papel do homem. E que serve de lição para nós também nos tempos de hoje. Você falou que às vezes se romantiza muito essa relação, mas às vezes é um pouco bom, seria bom romantizar. Vou dizer porque eu fico indignado, porque às vezes a gente acaba associando, eu vejo muitas pessoas que criam vínculos com São José só no campo da providência, né? Do material, São José, providenciei um dinheiro aqui para casa, providenciei uma viagem, tudo bem, é bom. Mas, de certa forma, também acaba reduzindo muito, né, o conhecimento de São José. Porque você pode recorrer a São José para a vida de oração também, né? Ele que estava ali naquela relação diária, né, com Jesus e Maria. Graças espirituais. Os padres falam que São José também, quando é invocado, os demônios fogem, né? Também. Ele é o terror dos demônios, é a invocação que está na ladainha de São José, né? E assim, eu acho muito belo, né? Ali era a primeira igreja, a igreja da José. Exato, como nós já meditamos aqui, como você mesmo falou agora, não é só na dimensão material, mas com certeza quando nós meditamos no dia a dia, era São José que levava Jesus para o templo, para ensinar a doutrina. Então ele provia também o alimento espiritual. Que interessante isso, né? São José, um homem comum, providenciando o alimento espiritual para Deus. É um mistério assim que a nossa inteligência não alcança, mas Deus quis, assim o Pai quis, dessa forma, né? E a gente escuta a ladainha, a festa da igreja, enfim, tudo isso a gente escuta. São José é o patrono da Igreja Universal. Quando é que a gente começou a chamá-lo de patrono? Por que nós chamamos de patrono da Igreja Universal? Isso a nível de igreja é recente, né? O Papa
Pio IX, se não me engano. Eu não me lembro agora as datas específicas agora, mas é recente, do século passado, ou 2 séculos, agora não recordo com sinceridade, mas é recente, 1850. Exatamente. Porque ele tem a sua experiência também, mas isso já vem de toda a história da igreja, começando como provedor, como nós estamos partilhando aqui agora. Os santos, eles viam também isso em São. Por mais que a igreja ainda oficialmente não tivesse reconhecido como patrono da Igreja Universal, uma devoção digna realmente a São José, Santa Teresa d'Ávila, nós que somos da comunidade católica Shalom, conhecemos muito bem quanto Santa Teresa era devota de São José e tinha experiências místicas com São José. E ela já reconhecia nele essa dimensão do patrono da igreja, porque ele era o pai adotivo de Jesus, então ele é o patrono da igreja. Na verdade, quando a igreja faz essas declarações, na verdade ela só está... Ela testifica, né? Ela está certificando algo que os cristãos já viviam, né? Então, São José é o patrono desde sempre, né? Não passou a ser a partir daquele dia, mas aquele dia a igreja ela atesta. É de fato patrono, e lá quando estava só a casa de Nazaré, ele era o patrono lá também. Patrono. Exatamente. Inclusive, eu não me lembro se foi Santo Agostinho, Santo Ambrósio, que diz que justamente, misticamente, ele já era patrono daí. Por quê? Porque ali já era a igreja. A igreja iniciante não começa com Jesus Cristo. Misticamente, a igreja iniciante inicia-se com a Sagrada Família, com São José, Jesus. Assim como a igreja hoje certifica que uma família é uma igreja doméstica, a igreja iniciante começou ali, segundo os santos. Interessante isso. A devoção a São José se popularizou, né? E com certeza você conhece aí algum lugar, talvez na sua região, existe essa devoção muito forte. Aqui no Ceará também. São José é o padroeiro do Ceará. A gente vai conhecer um pouco mais da devoção do povo cearense ao patrono da Igreja Universal. São José, a voz nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso temor, aumentai o nosso temor. A relação de São José com o nosso povo cearense vem desde o início da nossa história. A primeira vila oficial aqui nessa região foi em Aquiraz e foi dedicada a São José de Ribamar, que deu nome à primeira igreja. Aquiraz, sendo a primeira capital do nosso estado, logo se espalhou essa devoção que cresceu e entrou na nossa história, no nosso imaginário e faz parte da nossa cultura e da nossa fé. E essa devoção a São José se espalhou em todo o Ceará. Hoje nós temos igrejas que são muito belas e dedicadas ao santo, como em Missão Velha, em Granja, em Ubajara e também em Canindé. E começou a se convencionar uma associação de São José como santo padroeiro das chuvas, justamente porque também coincide no período de que inicia o inverno. Mas a devoção do homem sertanejo, do homem do campo, vê em São José como aquele que manda chuvas. E é costume, nesse dia aqui no Ceará, realmente chover, o que fortalece cada vez mais a fé e a devoção em nosso santo tão querido. A minha relação com São José, ela começou a se estreitar, essa amizade, há uns 3 anos, justamente no período quando eu saí do seminário. Nossos seminários aqui são dedicados a São José, e eu fui para o estágio pastoral para uma igreja dedicada a São José, em Canindé, onde tem uma festa muito grande. E lá eu passei a conhecer mais sobre a vida, sobre a devoção a esse santo tão querido. A minha ordenação diaconal também aconteceu no dia 8 de dezembro, que foi justamente no início do ano josefino que o Santo Padre dedicou. E a ordenação sacerdotal foi numa quarta-feira, que é o dia que a igreja dedica a devoção a São José. Então ali eu enxerguei alguns sinais dessa proximidade, dessa necessidade de se aproximar de São José e aprender com ele. Tem sido um amigo muito querido, muito presente, tem sido um grande sinal, um sinal luminoso na minha vida. Então eu tenho alimentado essa amizade com São José, rezo a trintena de São José, que passou a ser
perpétua, uma forma de me aproximar e aprender deste santo tão querido. Hoje essa dimensão do abandono à sua providência. Eu tenho no meu serviço, que o Senhor tem me confiado, consagrei de uma forma especial a São José. E olha, eu já vejo alguns sinais, coisas concretas que vão acontecendo. Alguns projetos que, por exemplo, parecem inviável, mas com a fé e com a esperança e pelo testemunho de São José, eles vão se concretizando. Para se aproximar de São José é pela oração. E conhecendo também, né? A gente só ama aquilo que conhece, então vale a pena conhecer São José. O que as Sagradas Escrituras dizem, por exemplo, sobre São José? São poucas passagens, mas as que existem falam muito e falam muito bem sobre esse santo. Também existem documentos na igreja, existem orações, tudo isso certamente vai alimentando a nossa amizade com São José. Existem muitas orações a São José. Ele também é o patrono da igreja, o patrono da boa morte, patrono dos trabalhadores, dos operários. E entre essa variedade de orações existem as novenas, aquelas que são 9 dias de recitação, e existe a trintena, que são 30 dias de oração. Diante de um pedido que você coloca, você reza a São José. É um texto muito bem construído teologicamente e muito inspirador. Certamente nos ajuda a rezar com São José. E ali diariamente ficamos com ele no tempinho, conhecendo um pouco mais sobre a sua história. Então nessa relação de amizade com São José, eu tenho aprendido a confiar na providência de Deus. E isso tem mudado muito a qualidade da minha vida espiritual. Por exemplo, todos os meus projetos de evangelização eu tenho confiado a São José. Alguns projetos, algumas ações que parecem tão difíceis, humanamente inviáveis, mas entregando com fé, aos poucos a graça de Deus vai acontecendo. E a gente vai ver a divina providência encaminhando tudo. E depois só nos resta o louvor e a gratidão a Deus e a intercessão desse santo tão querido, tão amado por todos nós. Você viu aí como é expressiva a devoção do povo cearense ao glorioso São José. Inclusive, na minha cidade, Iguatu, interior do Ceará, a nossa catedral é dedicada a São José. E foi lá também que eu tive a minha primeira experiência no grupo de oração da comunidade Shalom. Lá eu fui crescendo na experiência da intimidade com Deus. Com certeza também acredito que São José foi uma parte determinante nesse processo aí também. E nós estamos conversando aqui com o Charles e eu queria trazer uma pergunta. Porque é muito comum nós nos relacionarmos de maneira filial com Nossa Senhora. Nós somos filhos de Maria. Aqui no Ceará também é muito comum ver pessoas rezando o texto. É muito expressiva também essa filiação, não só aqui, mas em todo o Brasil, né? E com São José também é possível a gente cultivar esse tipo de relação, a relação filial com São José? Como? Com certeza, né? Inclusive depois que nós já conversamos tanto sobre São José, muito na dimensão de pai, eu talvez até tenha explorado mais isso pela minha experiência pessoal que estou vivendo agora como pai. Sou pai de 2 filhos, né? Quem me conhece sabe, conhece os meus 2 filhos, o Gabriel e Letícia. Quando nós, misteriosamente, somos pais, eu não sei vocês que estão tendo essa experiência, mas a gente, quando olha com os olhos da fé, a gente começa a se colocar no lugar, meu Deus, como o pai é com relação a nós, porque assim eu sou com relação ao meu filho, eu sou mais paciente, eu tenho que ser paciente. Então a gente tem uma certa... Por exemplo, a minha relação com o Deus Pai mudou depois que me tornei pai. Nós falamos pouco da paternidade de São José. Por isso que às vezes fica uma coisa meio longe. Paternidade. Sempre se fala filiação Maria, filiação, mas paternidade de São José se fala pouco. Mas inclusive, depois de tudo que nós já partilhamos aqui, com certeza podemos e devemos ter. Se Jesus teve, como nós não teríamos, né? Ter essa filiação. Jesus, ele quis, de certa forma ele escolheu, misteriosamente, né? Isso é uma experiência também pessoal quando nós meditamos, não está nada escrito, né? Mas se Deus Pai escolheu São José, misteriosamente Cristo, na intimidade profunda, escolheu também ser filho de São José. Por que nós não seríamos filhos de São José? Você falou muito da dimensão de São José educador, né? A quem Jesus aprendeu a obedecer, mas de José podemos colher também muitos sinais da obediência a Deus, né, Charles?
Exatamente, exatamente. Como nós meditamos, né, sempre estamos dizendo as mesmas coisas. O Evangelho fala poucas coisas. Por isso é importante a meditação. E, de certa forma, quando nós conhecemos a cultura. Eu tive a oportunidade na comunidade de gravar alguns estudos bíblicos no canal da comunidade. Isso foi um grande bem para mim, porque eu passei a mergulhar também na própria cultura. Porque tem coisas que você só entende, expressões, quando você mergulha na cultura. E ao você mergulhar na cultura, você vê, por exemplo, quanto São José foi obediente. E é obediente. Não se faz, porque é muito próprio, principalmente naquela época, a obediência, obedecer. Hoje no nosso mundo de hoje existe uma tendência muito de ser liberal, né? Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Naquela época, era muito a tendência de obedecer. E obedecendo a Deus, eu alcanço o céu. Porque é de Deus que emana todas as graças. E Deus é é a ciência perfeita, sabe tudo. Então, se eu obedeço a Deus, é o campo. Eles tinham muito isso. Então, por isso existia muito forte a obediência às leis. Mesmo que às vezes sabendo que era pecador, muito pecador, ou via o pecado, mas eles acreditavam que pela obediência às leis, eles alcançariam o céu. E São José, só para complementar, mais do que isso, ele entendia que essa obediência era uma prova de amor a Deus. Eu me lembrei de quando o Leandro Fórmula esteve aqui, né, no ano passado, que ele falou que quando José ele atende ao pedido do anjo, por exemplo, para a fuga para o Egito, onde ele se levanta, toma Maria, o menino, para partir para o Egito, ele obedece assumindo todas as consequências, né? E ele conclui: naquele momento José ficou desempregado. Foi desempregado. Sim. Eu revi esse programa algumas vezes. Foi, né? Algumas vezes, porque foi... E aí, lembrando, tá? Se você quiser rever este programa e também outros, vai lá no nosso canal do Telegram ou acessa lá o nosso canal no YouTube Fazendo Barulho. A Deona estava falando sobre a filiação de Maria, a gente tem terço, rosário, enfim, ladainhas, ofício. E se eu quiser cultivar a minha devoção a São José, que subsídios eu tenho? Temos várias formas, né? Nós na comunidade Shalom, por exemplo, nós temos como perfil uma experiência de intimidade na nossa forma de rezar. Quando nós rezamos a Jesus, nós nos dirigimos a Deus, nós tratamos de ter uma relação íntima, na liberdade do que eu sou, né? Na minha expressão. É claro que é muito comum na igreja as orações escritas, as devoções, que são muito importantes. A igreja fala da importância, os santos falam da importância, mas também os próprios santos falam da importância dessa oração espontânea. E aí nós podemos crescer, por exemplo, na filiação mais e mais, porque você se coloca e você se sente, você como pessoa, falando com outra pessoa. São José, ouvi as minhas orações. São José, faz chover aqui no Ceará, né? Tem até aquela tradição também de colocar alguns bilhetinhos embaixo de São José dormindo, alguns pedidos, né? Inclusive o Papa Francisco cultiva também isso. E é uma forma também de cultivar, né? Exato. Nós terminamos o ano de São José e a igreja nos deu várias formas de devoções a São José, orações, e foram criadas muitas orações de São José. Existe ladainha a São José, oração a São José. Na comunidade Shalom nós, por exemplo, rezamos todos os dias, né? Quem é da comunidade sabe disso. Todos os dias rezamos oração a São José. Aí existe uma oração da novena de São José já feita por uma outra ordem, congregação. Existem muitas orações que são boas, mas principalmente eu creio muito nessa oração também espontânea, que eu me coloco diante e creio que está comigo. São José, olha para mim. Eu, por exemplo, quando recebi esse convite para vir ao programa, rezei um pouquinho: São José, me inspira o que eu poderia falar de você, não é? Até porque é tão difícil falar de São José que eu li bastante, não agora, mas eu já sou devoto desde antes do Shalom, e aí lia tudo que era livro de São José para poder tentar
Chegar mais me perto, nutrir quem é São José, mas não consegue. Não se esgota, né? Não se esgota. E aí entra muito a experiência pessoal. Na experiência pessoal de oração, você vai conhecendo mais São José, como diz tantos santos, né? É na oração que a gente conhece a Deus, né? Conhece aquilo que Deus é e aquilo que Deus pensa de nós. Inclusive, a Dani falou do Papa Francisco. O Papa Francisco foi responsável por colocar São José ainda mais em evidência, e também porque, além da devoção que ele popularizou de São José dormindo também, né? A própria instituição do ano de São José também, a Patris Corde também. Então, muita ênfase a São José nós tivemos agora no pontificado do Papa Francisco. Charles, muito obrigado, viu, pela sua participação. Um prazer, Diego. Com alegria. Muito obrigado pelo convite, né? De poder... Com certeza vocês não me convidaram como nenhum especialista de São José. Vocês me convidaram como um irmão que pôde partilhar a sua experiência com São José, e para mim foi uma grande alegria. Com certeza valeu a pena demais. Antes fosse um amigo, né? Então, um amigo de São José, uma testemunha de São José aqui, com certeza já pode se considerar um especialista também. Nós vamos daqui a pouco à adoração ao Santíssimo Sacramento, logo após o intervalo. E o Antônio Marcos já está com algumas intenções que foram enviadas, né, Antônio? Todas as intenções que você tem para adoração, nós vamos apresentar também a São José, para preparar o nosso coração também. Você pode enviar pelo Instagram, pode enviar pelo YouTube, e nós já recebemos diversos pedidos de oração, mas nós vamos agora, junto com São José, apresentar ao Senhor os desempregados, as famílias, as mães que pedem por seus filhos, os doentes, os encarcerados. Todos os pedidos nós vamos apresentar a Jesus pela intercessão de São José, fazendo a oração do ano especial de São José que o Papa Francisco compôs. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no nosso caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Foi por você que humano eu me fiz, pra compreender o seu sofrer. Foi por você que eu madeiro carreguei nas ruas de Jerusalém. Hoje sou eu que escuto você carregando sua cruz em meio à multidão. Escuto teu choro, sinto tua dor, vim descansar em mim. Que eu te levo para longe do medo, encontrarás coragem quando abraçar a esperança em meu peito. A tempestade desceu, o sol escureceu, sangue e água lavou a cruz, assim como as lágrimas lavam seu olhar. Meu santo sangue vai te lavar. Hoje sou eu que escuto você carregando sua cruz em meio à multidão. Escuto teu choro, sinto tua dor, e descansar. Que eu te levo para longe do medo, encontrarás coragem quando abraçar a esperança em meu peito, sem descansar em mim. Que eu
recemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz. Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar a los embriones humanos como material desechable, de descarte. En esta cultura del descarte también entran ellos. No se puede. Extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo, con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico, no, hay que acompañarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso. No, ambos van juntos y armónicamente juntos. Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos para que los cristianos, mediante su oración y su acción social, promuevan la defensa de la vida. Nós cremos na presença real de Jesus na Eucaristia. E é por isso que todos os sábados nós nos unimos a cada um de vocês em adoração ao Senhor das nossas vidas, em adoração ao Rei da nossa história. Por isso, neste momento eu te convido a recolher o seu coração, a recolher todo o seu ser, para que nós possamos receber o autor da história, nós possamos receber Jesus vivo e ressuscitado na Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Cantemos ao Senhor Jesus ressuscitado. Desejo os teus rios que levam a vida onde não há, beber das tuas fontes, ser reconduzido ao teu altar. Desejo os teus rios que levam a vida onde não há, beber das tuas fontes, ser reconduzido ao teu altar. Senhor, eu renasci das tuas águas e hoje vivo pra te louvar e levo a ti o meu coração, que nunca cesse a minha adoração. Quero te adorar, quero te exaltar. Sacia o meu coração nesta adoração, pois te pertencer é o meu prazer. Quero te adorar, quero te exaltar. Sacia o meu coração nesta adoração,
coração, pois te pertencer é o meu prazer. Irmãos, nos coloquemos diante do Senhor. Aqui está o nosso Deus, aqui está o nosso Senhor, Jesus, que se fez filho, que é filho, e está no meio de nós. Eu sinto que o Senhor, nessa adoração, deseja tocar muitos pais, e de modo particular muitos pais jovens, que estão acompanhando esse nosso programa. Deus deseja tocar você. Acredite, assuma essa graça, é para você mesmo que Deus vem hoje. Pessoas, irmãos, que estão em conflitos na sua relação com a sua família, pais jovens que não sabem como lidar com o desafio da família, de ser pai. Eu sinto que de modo particular, Deus deseja tocar você. A você Deus vem. O Pai que enviou o seu Filho para nos salvar. Hoje o Pai também nos dá Jesus Cristo, o Santíssimo Sacramento, para te alcançar também. Coloque-se diante de Deus, coloquemos juntos diante do Senhor. E peça aquilo que você necessita. Mas, mais do que tudo, coloque-se diante de Deus e se abandone. Deixe que o Senhor toque você. Deixe que o Senhor te envolva com a sua graça. Podemos rezar no Espírito. Quem sabe rezar no Espírito, você que está em casa, ore no Espírito. Se você não sabe, não tem problema, se abandone no Senhor, contemple o Senhor diante de você, reze, deixe ser alcançado pelo Senhor. O Senhor te convida a voltar teu olhar para Ele. Muitos de nós nesta adoração, envoltos em seus problemas, em suas questões, muitas dessas questões, inclusive, que você traz agora para o altar do Senhor, estávamos distraídos nos nossos problemas, distraídos com as nossas necessidades, mesmo aparentemente em adoração, distraídos com as nossas demandas, com os nossos pedidos, e nem sequer percebíamos a Jesus que está vivo. Então, eu te convido agora a tirar o teu olhar de ti mesmo. Eu te convido agora a tirar o olhar das tuas intenções e voltar o teu olhar para Jesus. E voltar o olhar para o Senhor das intenções. E voltar o olhar para o Rei que reina neste altar. Contemplemos o mistério. Contemplemos Jesus vivo e vamos deixando que Ele nos liberte. Vamos deixando que Ele desamarre estas amarras que nos cegam,
essas correntes que nos aprisionam e clamemos por esta libertação nesta noite. Uma palavra de ciência que toca numa pessoa que se sente totalmente perdida, não sabe para onde ir, escuta muitas informações, muitos pareceres das pessoas e ela se sente insegura, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Deus está tocando você agora. Talvez você não saiba nem dar nomes ao que você está sentindo agora. Mas Deus está tocando você, que se sente perdido. Eu te convido, se abandone nesse momento, nessa adoração, diante do Senhor, nos seus braços, os braços do Pai. Em Jesus sacramentado está presente o Pai, está presente o Espírito Santo. Se abandone no Pai. Ele é Pai. Pessoas que nesse momento até estão chorando, isso me fala o meu coração. Pessoas até que choram, perdidos. Se abandone nos braços do Pai. Se coloque como filho. E nesse dia, sobre a intercessão de São José, Pai adotivo de Jesus, deixe-se ser filho. Deixe que o Pai cuide de você. Deixe que o Senhor Deus cuide de você. Creia, se abandone. Rezemos, irmãos, rezemos. Se você não sabe orar no Espírito como nós estamos, use as suas palavras, louve a Deus, adore o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, porque é justo e nos faz mais santos a adorar, glorificar o nosso Deus, o nosso Senhor. Adore o Senhor. Oremos. Oremos por tantos motivos que nós temos para glorificar o Senhor. Você pode também colocar palavras, você pode dizer livremente, na sua simplicidade: Senhor, eu te louvo por esse tempo novo, porque estamos passando e saindo de novos desafios da pandemia, o que seja. Senhor, quero te louvar, porque você nos dá forças. Louve com as suas palavras. Senhor, muito obrigado pela minha família. Muito obrigado, Senhor, porque restauras a minha fé. Ou mesmo que você não sinta motivos para louvar, ainda assim, louve a Deus. Aparentemente, às vezes não sentimos motivos para louvar a Deus, mas em tudo somos convidados a adorar a Deus, porque Deus controla a nossa vida, porque Deus está ao nosso redor, porque Deus é por nós, porque Deus nos ama e nos conduz todo o tempo. Deus faz-me recordar também que o Senhor se alegra
com a oração dos humildes. Os salmistas já falavam: Deus se alegra com os humildes. Não se preocupe com a sua oração, com o que você vai falar, com as suas palavras. Seja você mesmo. Se coloque diante de Deus como você é, como você está, na sua humildade. Deus se alegra com os humildes. Sinto que pela intercessão de São José, muitos vão sendo libertos do medo de aderir à vontade de Deus, os planos de Deus em suas vidas. Este homem pobre, humilde, nos ensina a darmos também o nosso sim ao Senhor. Pessoas que já trilham um caminho na igreja, pessoas que sentem um chamado específico, pessoas que traziam medo com relação a este chamado, agora são atraídas irresistivelmente ao Senhor pela intercessão de São José, que nos ensina a não termos medo dos planos de Deus nas nossas vidas, não termos medo de nos deixarmos surpreender pela vontade de Deus. Abertos às tuas surpresas, Senhor, nós queremos estar totalmente abertos e abandonados ao teu amor, Senhor. Vamos permitir também que o Senhor toque profundamente a nossa humanidade, os nossos medos, com a nossa verdade, com a nossa transparência, assim como São José. Estamos numa palavra que diz: fazei-me justiça, ó Deus, e defendei minha causa contra uma nação ímpia. Livrai-me do homem doloso e perverso, pois vós, ó meu Deus, sois a minha fortaleza. Por que me repelis? Por que devo andar triste sob a opressão do inimigo? Lançai sobre mim a vossa luz e fidelidade, que elas me guiem e me conduzam ao vosso monte santo, aos vossos tabernáculos. E me aproximarei do altar de Deus, do Deus de minha alegria e exultação, e vos louvarei com a cítara, ó Senhor meu Deus. Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo, Ele é minha salvação. O Senhor, com essa palavra, Ele promete libertação aos aflitos e deprimidos. Ele promete libertação e salvação. E sobretudo Ele promete a Ele mesmo a sua presença. Ele se oferece como uma promessa a nós, que estamos fatigados sobre o peso dos nossos fardos. Muito obrigado, Jesus, porque Tu és a nossa herança, Tu és o nosso consolo e refúgio, Tu és a nossa rocha e fortaleza. Mesmo quando os inimigos querem nos assaltar e somos atacados de todos os lados, mesmo quando somos seduzidos de todas as formas,
Tu preparastes um lugar de salvação para nós, hoje ainda. Muito obrigado, Senhor, porque Tu já nos salva, simplesmente em nos atrair para estar na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque Tu já descortinas um novo amanhecer a partir desta palavra. E nós cremos que ainda Te louvaremos e Te glorificaremos pelo que Tu vais realizar nas nossas vidas. Quero Te adorar, quero Te exaltar, sacia o meu coração nesta adoração, pois Te pertencer é o meu prazer. Quero Te adorar, quero Te exaltar, sacia o meu coração nesta adoração, pois Te pertencer é o meu prazer. O Senhor também toca pessoas que nesse programa se sentiram profundamente tocados por essa experiência da filiação com o Pai, na pessoa de São José, na qual nós partilhamos hoje. Pessoas que tinham dificuldades nessa relação de paternidade ou relação de filiação. Deus te cura nesse momento. Acredite, acolha, deixe ser tocado por Deus, deixe-se ser tocado por Deus. Pessoas também que se sentiram muito tocadas nessa partilha sobre a providência de Deus por meio de São José, provedor das causas materiais e espirituais também. Pessoas que despertaram uma devoção a São José. É Deus mesmo que te toca agora. Deus que propõe um caminho de filiação. A você, de modo particular, que sente tocado, abra o seu coração. Deixe de fato o Senhor te curar. Todos nós necessitamos ser curados. Em algum momento da nossa história, com relação aos nossos pais. Pais que são pais jovens que não sabem como se comportar, como ser pais, sentem medo, sentem insegurança, dúvidas. Deus te toca, Deus te convida a olhar para Ele e a aprender dele mesmo. Finalizando esse nosso momento de oração, pelas graças da intercessão de São José nesse dia, eu te convido a rezar comigo essa oração a São José. Você pode acompanhar aí onde você estiver, diante do Santíssimo Sacramento. Peçamos essa intercessão de São José. Peçamos por meio de São José a Deus uma graça especial. Glorioso São José, esposo de Maria, concedei-nos vossa proteção paterna. Nós vos suplicamos pelo coração de Jesus Cristo, cujo poder se estende a todas as necessidades, sabendo tornar possíveis as coisas
impossíveis. Volvei vossos olhos de paz sobre os interesses de vossos filhos. Na dificuldade e tristeza que nos afligem, recorremos a vós com toda a confiança. Dignai-vos tomar sob vosso poderoso amparo este negócio importante e difícil, causa das nossas preocupações. Você pode colocar a sua intenção, algo que para você é difícil, que te preocupa, que tira a sua paz. Creia, confie nas mãos do Senhor, pela intercessão de São José. Fazei que o êxito sirva para a glória de Deus e o bem de seus dedicados servos. Amém. Vamos nos preparar para a bênção do Santíssimo Sacramento, cantando o tão sublime. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Do céu lhe destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar.
Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Oremos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, Papa Francisco, sobre o nosso Bispo Dom José, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre toda a comunidade Shalom, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, o que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero te adorar, quero te exaltar, sacia o meu coração nesta adoração, pois te pertencer é o meu prazer. Quero te adorar, quero te exaltar, sacia o meu coração nesta adoração, pois te pertencer é o meu prazer. Podemos também nos dirigir à Virgem Maria e a ela também nos consagrar nesse final dessa oração. Ela que também a Deus concedeu a ela a graça de participar desse mistério, esse mistério da vida familiar com José, com Jesus. Ela que também foi obediente a Deus, casta, pobre. Por isso, vamos nos consagrar também à Virgem Maria, vamos colocar nossas famílias, os nossos filhos, pais, avós, sobrinhos. Vamos confiar a Nossa Senhora as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas necessidades também. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois é, gente, mais uma vez, um grande momento de graça nós vivemos na adoração ao Santíssimo Sacramento. De fato, era impossível que nós não fôssemos alcançados, porque Jesus está vivo, Jesus está ressuscitado, e quando nós humildemente nos colocamos na sua presença, Ele realmente é capaz e pode transformar as nossas vidas, como fez mais uma vez. Mas agradecer a todo mundo que esteve conosco aqui. Quero chamar o Charles para agradecer. Charles Roseno, missionário da comunidade Shalom, pai, casado, pai de 2 filhos, né? É uma grande alegria, viu? Foi muito enriquecedor aqui a conversa que a gente pôde ter com você. E assim, eu queria que você dissesse suas últimas palavras aí, motivasse a devoção a São José no coração do povo aí. Então, Diego, a alegria foi minha, né, poder participar. Como eu disse lá na entrevista, com certeza vocês não me chamaram por ser um especialista, porque eu não sou, mas para mim foi uma alegria poder partilhar a minha experiência. E aqui eu vivi, por exemplo, na Terra Santa, né? Então, que foi de fato muito rica e aumentou, com certeza, a minha experiência e minha devoção a São José. Então, deixo um convite para você que realmente seja devoto de São José. Você não tem nada a perder, só a ganhar. E a gente quer agradecer também ao diácono Michel, que esteve com a gente na adoração ao Santíssimo. Vem cá, diácono. E aí, diácono, obrigada por estar conosco e também deixou uma mensagem para fomentar ainda mais nas pessoas a devoção a São José. Você é próximo de São José? Com certeza, né? Todos nós da comunidade Shalom e igreja em geral somos próximos de São José, né? Eu gostaria de motivá-los a estar mais próximo de São José, a ter nele este modelo de homem, este modelo do Pai das Providências, e que Deus possa abençoar a casa de vocês, tá certo? Por meio e pela intercessão de São José. Olha, Fazendo Barulho fica por aqui, mas sábado que vem tem mais. Lembrando, todas as dicas de livros, leituras, a escada de São José, tudo que você viu no Fazendo Barulho, você encontra lá no nosso canal do Telegram, Família FZB. E a gente se vê aí durante a semana pelas redes sociais. Até sábado então, e a gente fica com música boa com Adriana Arides. Tchau, tchau, hein? Valeu, Shalom. gente. Shalom. Pela intercessão de alguém que eu nunca vi, por livramentos que eu nunca percebi, ó Deus, obrigado Deus, pelo sorriso de alguém quando passou, pelo abraço que não me alcançou, ó Deus, obrigado Deus, pelo tropeço que me fez olhar pro chão, quando eu queria só voar na imensidão, e pelas quedas que me fez olhar pro céu, pelo pouco que revela o fiel. Obrigado Deus, obrigado Deus, pelo que eu vejo e o que não vejo, te agradeço Deus. Obrigado Deus, obrigado Deus, por tudo que és, perdoa o que nunca percebi. A festa atrás do inesperado aconteceu, e no final de tudo, tudo certo deu. Ó Deus, obrigado Deus. Aqui de aperto o pai começa a chorar, descobre a força tão difícil de encontrar. Ó Deus, obrigado Deus, pelo tropeço que me fez olhar pro chão, quando eu queria só voar na imensidão, e pelas quedas que me fez olhar pro céu, pelo pouco que revela o fiel. Obrigado Deus, obrigado Deus, pelo que eu
Obrigada, formiga. Obrigada a todos vocês. Valeu demais, aleluia! Deus abençoe. E até a próxima, se Deus quiser.